Olá, tudo bem? Sou André Boechat, psicanalista clínico, e estou trazendo para você nesse vídeo um pouco do conteúdo do que é a psicanálise. E hoje eu quero falar sobre o tema da transferência. Segundo Freud, sem transferência não acontece a análise. Mas o que é a transferência? Esse termo foi introduzido por Freud e por um outro médico, Ferenczi, entre 1900 e 1909. E segundo o conceito que Freud coloca junto com este outro teórico na psicanálise, transferência é quando os desejos inconscientes do paciente, da pessoa que está sendo analisada, esses desejos inconscientes que ele tem a respeito de objetos externos, vão passar a se repetir na relação entre o analisando e o seu analista, entre o terapeuta e ele, o paciente. Então, o terapeuta vai ocupar o lugar deste objeto. É por isso que se chama transferência, de algum modo está havendo uma mudança, não é, do desejo inconsciente que o paciente tem por determinado objeto para o analista naquele momento da análise. Então a ideia é de deslocamento, de transporte, de substituição, sem que esta mudança, esse deslocamento, afete a integridade do objeto. Você se lembra daquele tempo na escola em que você gostava de determinado professor que dava uma aula lá de uma matéria e você sempre ficava na expectativa de que esta aula acontecesse porque você gostava muito da maneira como ele dava aula, da maneira como ele tratava a turma? Pois é. E depois você ia conversar com os outros colegas e eles viravam para você e perguntavam: o que foi que você viu ali? Porque para nós a aula é enfadonha e o professor é comum. O deslocamento, a transferência é justamente isso. Isso que aconteceu na aula, que fez com que você se ligasse de uma maneira muito especial naquele professor daquela matéria, é o que a gente chama de transferência. Você transferiu os seus desejos inconscientes de algum objeto para aquele professor. Talvez no seu físico ele lembre você daquele avô bondoso, ou o modo de falar deste professor lembre você daquele tio que falava com você mansamente, que tratava você com carinho. Então, todos esses conteúdos inconscientes que estão dentro de nós em relação a determinado objeto, eles podem ser transferidos na relação com o analista. E é desta maneira que a gente vê a transferência possibilitando a análise e, ao mesmo tempo, a terapia psicanalítica. Então, esse conteúdo inconsciente muda para um objeto exterior, repetindo a experiência que você teve no passado. As amizades são construídas assim. A gente conhece muita gente, mas a gente só se afeiçoa e só tem aquele relacionamento profundo de amizade com aqueles com quem a gente criou uma certa afinidade. E essa afinidade vem por causa da transferência. A mesma coisa em relação àquelas pessoas com quem a gente não quer ter relacionamento, a gente não suporta, alguma coisa nela traz para nós uma certa repulsa. E isso acontece porque uma transferência negativa, algo que acontece ali na relação, está me trazendo a lembrança de situações que eu vivenciei com alguém que não me foram boas. Então há uma transferência negativa, um sentimento negativo. É quando alguém nos apresenta uma pessoa que a gente nunca viu, mas a gente olha e depois perguntam para nós o que achou. Eu falei assim: não gostei, eu conheço o tipo. Conhece nada. Você nunca viu aquela pessoa, nunca conversou com ela, ela nunca te fez nada de mal. Mas esse sentimento que você tem é por causa de conteúdos do seu inconsciente que são transferidos naquela relação.
alguma coisa que está sendo lembrada a você. Então, isso é a transferência. E a análise acontece pela transferência dos desejos inconscientes daquele que está sendo analisado para o seu terapeuta. Quer saber mais coisas sobre a psicanálise? Vá na nossa rede social, vá lá no YouTube e se inscreva nesse canal. Em breve eu mando mais alguns conteúdos importantes aí para você.